Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Caroline e no vídeo de hoje, eu e a minha colega Ana, que vai vir logo em seguida, nós vamos explicar para vocês como que se tem acesso à justiça, ao poder judiciário. Talvez quem assiste os vídeos aqui do canal já tenha se questionado o que é esse tal processo, essa ação judicial que nós tanto falamos, ou mesmo esse processo é um passo a passo talvez. Se você fica em dúvida quanto a isso, se alguém da sua família já teve que lidar com a tão temida cartinha que veio lá do fórum, ou se teve algum problema que não conseguiu resolver e teve que levar até um juiz para que ele analisasse e solucionasse, nós vamos te ajudar a entender um pouquinho melhor essa situação e tirar as suas dúvidas. Então, vou começar trazendo algumas questões relativas ao processo judicial. O que é um processo, como que ele acontece, como que é esse passo a passo. E a Ana ela vai mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para entrar com uma ação, ou então se descobrirem que estão sendo processados. Então prestem bem atenção nesse vídeo, que nós vamos trazer um conteúdo que é muito bacana e que provavelmente vai ser muito útil na vida de vocês para entender melhor essa situação quando vocês passarem por isso, ou então algum conhecido bem próximo de vocês passarem por essa situação de precisar ajuizar uma ação, ou então se forem réus em algum processo. Então, para a gente começar, eu vou trazer para vocês o que é um processo judicial. O processo judicial, ele nada mais é do que um meio, um caminho, um instrumento para se alcançar direitos e podemos dizer de uma forma bem simples que são sim passo a passos. São processos que se dão para buscar a aplicação da lei em casos concretos. E para isso existem certas fases, certas etapas processuais. E é por meio dele que uma questão ela é levada até um juiz, que vai possibilitar que as partes elas se manifestem, elas falem sobre o caso e produzam provas. E posteriormente esse juiz, esse magistrado, ele vai analisar a situação e vai emitir um julgamento. Agora que eu expliquei para vocês para que o processo serve, nós vamos aprender um pouco sobre as principais etapas processuais no processo civil, que é relativo à matéria do nosso eixo de direito privado. Existem também outros eixos processuais, como o processo penal, que cuida do direito penal, que regula, por exemplo, a questão do tribunal do júri, que certamente vocês já ouviram falar sobre isso em notícias, porém não é sobre isso que nós vamos tratar aqui. E o processo do trabalho também seria outro exemplo, outro eixo, e ele se refere ao direito do trabalho. Mas a gente não vai abordar aqui, a gente vai abordar mais as questões relativas ao direito privado, que é o processo civil. Então, dentro desse recorte do processo civil, eu vou passar a explicar de forma bem breve algumas das etapas de um processo judicial comum de natureza civil. Sempre lembrando que eu estou fazendo uma abordagem bem genérica, já que existem muitos pormenores, exceções, e por isso é necessária a assistência de um advogado, de um defensor público, ao se acessar à justiça. Esse, aliás, é um tema que, sobre a defensora pública, é um tema que a Ana ainda vai trazer logo em seguida para explicar melhor para vocês, tá? Inicialmente, eu tenho que pontuar que nós temos o autor e o réu. O autor, ele é aquele que vai ajuizar, que vai propor uma ação, iniciar um processo. E esse processo, ele vai ser contra alguém. Esse alguém é o réu, que é quem vai responder a ação, quem está sendo processado. Bom, a primeira etapa, que dá início ao processo, é a petição inicial. É o pontapé inicial. Através da petição inicial, o autor ele vai dizer ao juiz que determinada situação aconteceu e que houve violação de um direito, como, por exemplo, uma batida entre veículos, onde uma pessoa ela sofreu danos em seu patrimônio e requer a reparação desses danos. Ou ainda ela simplesmente vai fazer um pedido, como no caso de um pedido de abertura de inventário, entre outros. No caso do juizado especial, quando for admitido que a pessoa dê início ao processo, sem precisar da assistência do advogado ou de um defensor público, conforme a Ana ainda vai tratar daqui a pouquinho com vocês, vai então acontecer a chamada atermação. O servidor público ele vai então atender a parte lá no juizado especial e vai anotar as informações que ela trouxer. E isso vai substituir a petição inicial, que seria redigida pelo advogado ou então pelo defensor. Depois da petição inicial, vem então a citação.
O juiz, quando ele toma conhecimento do processo, se não tiver nenhuma medida urgente que ele tenha que tomar na situação ali apresentada, ele vai simplesmente determinar a citação. E, em alguns casos, ele vai designar também a audiência de conciliação e mediação. Mas ele só vai designar essa audiência quando ela for compatível com o tipo de processo ali que for apresentado para ele. O que eu quero dizer isso com ser compatível? Significa que a conciliação ou a mediação, elas vão acontecer nos casos em que couber uma discussão entre as partes, que através disso elas podem chegar a um consenso, que as próprias partes elas poderiam, sem mais problemas, resolver por si só a situação por meio de uma conversa mais respeitosa, em um ambiente mais propício para isso. Essa questão da conciliação e mediação é um ponto muito importante, já que elas são métodos alternativos de solução de conflitos, mas isso ainda vai ser objeto de um vídeo próprio que ainda vai sair um pouco mais para frente aqui no canal. Então aguardem! Agora, pode ser que vocês tenham se perguntado como que acontece no caso da citação, que a pessoa ainda não tem um advogado ali constituído no processo, ou então na intimação, quando também não tem aquele advogado ou defensor que cuida do processo. Essa situação, essa comunicação, pode ser que vocês já tenham visto ela acontecer na casa de vocês mesmos, ou então, se vocês prestam atenção aí na vizinhança onde vocês moram, pode ser que já tenham visto ela acontecer com alguém. Que é aquela situação que vocês veem um oficial de justiça procurando por uma pessoa que mora em determinada rua, ou que ele tenha ido mesmo até a casa de vocês para levar alguns papéis e pegar a assinatura do responsável que recebeu essas informações. Mas a citação e a intimação, elas também podem acontecer não apenas pelo oficial de justiça que vai até a casa com os papéis, entrega assim. Ela pode acontecer, e geralmente acontece primeiro, por meio dos correios, com a entrega do AR, o aviso de recebimento. Só que às vezes a pessoa não está em casa no horário que o correio passa, então ela não recebe esse AR e consequentemente ela não assina esse aviso de devolução. Então, se não der certo essa entrega pelos correios do AR, outra forma de fazer a comunicação é aquela que eu mencionei, feita pelo oficial de justiça, que vai até a casa da pessoa, informa a ela sobre o processo. Só que acontece que às vezes as pessoas elas se revoltam com o próprio oficial de justiça, ou elas não querem receber e assinar os papéis, acham que elas vão fugir do processo, ou fazem isso simplesmente por não concordarem com a existência de uma ação judicial em face delas, ou elas acham ou elas resolvem ali, se esconder e não vão atender a porta quando percebem que o oficial está ali chamando. Só que essas situações que eu narrei para vocês não adianta de nada, porque se a pessoa ela não assinar o mandado do oficial ali que ele está levando, ele próprio vai fazer constar nos documentos que a parte não atendeu, que ela foi informada, que ela saiu, foi informada da situação e não quis assinar, que ela se recusou a isso. E esse documento que ele fizer, ele vai valer da mesma forma como que se ela tivesse assinado e vai começar a correr o prazo que a parte tem para se manifestar no processo. Isso pode ser inclusive prejudicial para ela, conforme a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, se a parte ela vier e se esconder, não aparecer para o oficial de justiça, ele, o oficial, ele vai até a casa da pessoa por 2 vezes em horários distintos. E nessa segunda vez, se ela não estiver em casa ou ela não sair para atendê-lo, ele vai comunicar a qualquer pessoa da casa que tiver atendido ele, ou mesmo um vizinho, de que ele vai retornar em um determinado horário para fazer a citação, e ele vai pedir com que essa pessoa que ele conversou comunique aquela com que ele está procurando, E então ele vai retornar mais tarde, no outro horário. Assim ele vai estar voltando nessa data e hora que ele combinou, e se ele não encontrar a pessoa que deveria estar lá esperando por ele para receber essa citação, essa comunicação, não vai fazer diferença também, porque se presume que ela já sabia dessa situação. Da mesma forma como aconteceu com quem se recusou a assinar os papéis. E após a audiência de conciliação, ou se ela não tiver acontecido após a citação, vem a etapa de contestação. É muito importante eu avisar vocês que
A contestação, se ela não for apresentada no prazo estabelecido pela lei, acontece o que a gente chama de revelia. O réu ele se torna revel, o que faz com que o juiz ele possa então julgar procedente o pedido, desde que exista ali um indício de que o direito que o autor alega está presente ali naquele caso concreto. Aí vai se presumir então que tudo aquilo que o autor está alegando é verídico. Então por isso que eu alertei vocês sobre aquela questão do prazo, que é muito importante se observar isso, receber aquela informação dada pelo oficial de justiça, justamente para não perder esse prazo, que é a contestação, que é um prazo de 15 dias úteis que essa pessoa vai ter ali para estar apresentando a sua resposta àquilo, apresentar a sua argumentação, mostrar o seu lado, o que na verdade aconteceu, apresentar seus argumentos jurídicos, e para isso ela vai estar ali buscando, né, um advogado, um defensor público para estar auxiliando e representando ela nessa situação. Depois que o autor e o réu eles se manifestaram no processo, apresentaram então os seus argumentos e os documentos, o autor ele faz a sua réplica à contestação, que é como em um debate mesmo. Só que aqui é por escrito e não vai acontecer a tréplica, enfim, fica nessa questão apenas da réplica. E depois dessas manifestações, pode ser que o juiz ainda fique em dúvida quanto à decisão, ele não tenha provas suficientes de quem tem o direito naquela situação, ou que as provas necessárias às vezes elas são muito complexas, como no caso de uma cirurgia que deixou sequelas, onde é preciso apurar por meio de uma prova pericial se o dano ele realmente existiu, qual foi a sua extensão. Então o processo ele se prolonga um pouco mais para essa próxima etapa. E essa outra etapa é o que a gente chama de fase probatória, que é onde acontece a produção de provas e existe a possibilidade de ter, por exemplo, uma audiência. O juiz vai então ali, antes disso, verificar quais questões que ainda restam dúvidas, vai determinar que se realizem as provas necessárias para sanar então essas dúvidas, essas controvérsias que existem ali no processo. Por exemplo, em um processo de uso capião, para provar que a pessoa tem realmente a posse do imóvel por muitos anos, pode ser que então o juiz agende, designe, né, uma audiência, que chamamos de audiência de instrução e julgamento. Ele vai fazer isso com o intuito de ouvir testemunhas e coletar o depoimento pessoal das partes, no sentido de verificar se aquela pessoa sempre esteve na posse daquele imóvel, sempre morou ali, sempre cuidou dele. E a audiência ela também pode ser utilizada, por exemplo, em casos de família, que tenham uma maior complexidade, onde apenas documentos que tenham sido apresentados não tenham sido suficientes para comprovar as situações que estão sendo ali discutidas no processo pelas partes. Já em um outro exemplo, em uma anulação de débito, onde uma das partes ela vai então alegar que não assinou um contrato que deu origem a uma dívida e que na verdade aquela assinatura lá veio de uma fraude, que alguém se passou por ela e assinou aquilo em seu lugar. Então, para isso, pode ser que ela requeira, para demonstrar isso, já que é uma situação muito bem complexa de se demonstrar, pode ser que ela requeira a chamada perícia grafotécnica, que ela é capaz de averiguar se a assinatura que consta naquele documento é ou não da pessoa que está sendo cobrada por aquela dívida. E dentro de cada situação, conforme eu fui mostrando aí para vocês, podem surgir diferentes tipos de provas que podem ser combinadas com outros tipos. Isso vai fazer também com que o processo demore mais ou menos tempo, a depender do nível de complexidade dele, até que se chegue em uma situação que o juiz e as partes também ali sejam satisfeitas, que se entenda que já se pode julgar a demanda, se pode proferir uma sentença para o caso que foi apresentado. A sentença, por sua vez, é uma outra etapa pelo qual o processo passa, e nela o juiz vai julgar o processo que foi levado até ele, mas para isso ele vai precisar explicar passo a passo do porquê que ele tomou determinada decisão. E com isso ele vai então apresentar os fundamentos dele, seja com base na lei, nas provas que as partes apresentaram, nas decisões de outros tribunais, em situações que foram muito semelhantes com essa, enfim. E com isso ele vai julgar aquele pedido que foi feito lá na petição inicial. Lembram que eu falei dela? Aquele chamado pedido inicial.
E nesse julgamento, pode ser que ele decida que o pedido seja totalmente procedente. Exemplo, se o autor ele pediu a reparação por danos materiais do veículo no valor de R$20.000, porque o réu bateu no carro dele e então ficou demonstrado nos autos que o conserto do carro realmente ficaria em R$20.000. Aí, e com isso, o réu ele seria condenado a pagar esses R$20.000 na totalidade para ressarcir os danos exatamente conforme o autor pediu na petição inicial. Então aí haveria a procedência do pedido, a total procedência do que foi requerido lá na petição inicial. Mas pode ser que ao analisar o processo, o juiz entenda que é caso de procedência parcial do pedido, o que significa que apenas uma parte do pedido vai então ser acolhida. Nesse mesmo exemplo que eu dei do acidente, vamos imaginar agora que o réu ele consegue demonstrar que, na verdade, o conserto do carro ele vai ficar em R$15.000. Então, o juiz ele vai julgar o pedido inicial como parcialmente procedente, porque ele vai condenar o réu a pagar apenas R$15.000 para o autor e não os 20.000 que ele tinha requerido lá na petição inicial. Ou ainda, se a ação ela pode ser julgada totalmente improcedente. Resgatando esse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, vamos pensar que, na verdade, se comprove que o autor, na verdade, ele não foi vítima, como ele alegava, mas que ele causou o acidente porque ele avançou um sinal vermelho. Nesse caso, então, o autor ele vai ter o seu processo, o seu pedido julgado improcedente e o réu não vai ser condenado a pagar aquele valor que ele pediu. Então, resumindo, o que acontece nas decisões judiciais é que o juiz ele vai julgar a ação ou procedente, ou parcialmente procedente, ou improcedente, tendo em vista o pedido que foi formulado ali na inicial. Depois da sentença, é possível que hajam os recursos. O principal e talvez mais conhecido é o da apelação. Mas antes disso, eu tenho que dizer com vocês o que é um recurso. O recurso é então um meio para se buscar a cassação, que seria uma espécie de exclusão da sentença que foi dada, ou então a modificação dessa sentença, que foi proferida e uma das partes, ou ambas, elas não concordaram. Então, pede-se para que um outro órgão, que nós chamamos de segunda instância, que também faz parte do Poder Judiciário, né, que é uma instância recursal, ela analise o pedido e veja se for o caso, ela modifique aquela sentença que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, ou então ainda ela casse aquela sentença. Existe também outros recursos, como por exemplo o agravo de instrumento, que serve para questionar decisões que são dadas ao longo do processo, mas para eu falar desse, ou até mesmo para eu explicar outros, ou a própria apelação de uma forma mais detalhada, eu teria que entrar em questões mais técnicas, então eu vou parar por aqui com vocês para não aprofundar demais nesse assunto, tá? Por fim, a última etapa que eu ainda quero tratar com vocês é o chamado cumprimento de sentença. E nessa fase, aquilo que foi determinado na sentença vai então acontecer. Como no exemplo que eu usei do acidente, considerando que o réu ele tenha sido condenado então a pagar algum valor, seja 20.000 ou 15.000 reais, no cumprimento de sentença é onde o autor ele vai então cobrar que esse réu ele pague essa dívida. De fato, ele vai cumprir, fazer aquilo que a sentença determinou que ele fizesse. Ainda, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como o Poder Judiciário ele se comportou então com a vinda da pandemia. Para que as pessoas pudessem ter acesso ao processo, à ação, já que isso é um direito que é trazido pela própria Constituição, o Poder Judiciário ele precisou inovar e ampliar o uso das tecnologias durante a pandemia do Covid-19. Para vocês entenderem um pouquinho como isso funcionou na prática, durante um certo período, por exemplo, o fórum ele passou pelo chamado regime remoto e isso fez com que alguns funcionários eles passassem a trabalhar de casa, as audiências se tornassem virtuais, até que pouco a pouco esse serviço fosse sendo retomado. O mesmo sistema ele foi também implementado pelo SAJ, que é o Serviço de Assistência Judiciária, e pelo Centro de Mediação da PUC Minas, que também passaram a atender aqueles que buscam os seus serviços através de meios eletrônicos. Então, houve essa necessidade de se adaptar a essa situação
para que todo mundo pudesse ter acesso à justiça, acesso ao poder judiciário, porque isso é uma questão muito importante para que pudessem ser resolvidos os conflitos em sociedade. Então agora eu vou ficando por aqui, deixo vocês com a Ana, que vai dar continuidade nesse assunto com vários temas muito interessantes. Até mais! Olá a todos, o meu nome é Ana Carolina e eu vou continuar o que a Maria estava explicando sobre o acesso à justiça. Como ela passou uma visão panorâmica do funcionamento de um processo judicial e da justiça, eu vou complementar trazendo uma visão mais concreta e prática dos órgãos que estão ligados à justiça, principalmente aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Nós esperamos que esse vídeo simplifique a ação da justiça na vida de todos vocês e das pessoas que vocês conhecem e traga uma facilidade maior quando vocês forem os atores ou estiverem envolvidos em um processo judicial. No direito, quem decide os conflitos, quem emite uma decisão é o juiz. E o juiz, ele pertence a um tribunal. Cada tipo de questão está envolvida a um tribunal. Então, por exemplo, uma questão que envolve uma relação de trabalho está associada à justiça do trabalho. Uma questão que envolve um crime está relacionada à justiça comum, mas é um processo criminal. No nosso caso da equipe, que é sobre direito privado, que envolvem vários temas que nós já trouxemos para vocês, como direito do consumidor, direito de família, os direitos das obrigações. Nesses casos, está envolvido o Tribunal da Justiça Comum, que no nosso caso é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Poços de Caldas, é o Fórum, lá da Rua Pernambuco. Sendo a sede do Poder Judiciário da Justiça Comum, o Fórum é o lugar onde estão os juízes, onde acontecem as audiências, os atos processuais, onde os processos são distribuídos. E para as pessoas que já têm um processo tramitando na justiça, então se você já tem uma ação movida na justiça ou é parte de alguma ação, o melhor lugar para tirar as dúvidas processuais em relação ao dia da audiência, se algo mudou por causa da pandemia em relação à audiência, alguma dúvida quanto à sentença, enfim, dúvidas gerais podem ser tiradas ou diretamente no fórum ou pelo telefone. Como já dito, em regra, a competência para julgar, decidir as ações de direito privadas são da Justiça Comum, lá no fórum, que é onde eu já citei. Só que alguns casos bem específicos não serão julgados no fórum, na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas sim em um órgão que pertence ao TJMG, que é o GESP, o Juizado Especial. O Juizado Especial se localiza na Avenida Davi Benedito Ottoni e a diferença em relação aos processos que são julgados pelos juízes do GESP é que as ações lá no GESP, elas são aquelas que envolvem valores de, no máximo, 40 salários mínimos. Além disso, os casos de direito de família, que também são muito importantes para o direito privado, não são julgados pelo GESP, e sim pela Justiça Comum, na figura do Fórum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Juizado Especial segue alguns princípios que são muito bem aplicados lá no GESP e rendem alguns bons resultados para as pessoas que precisam acionar a jurisdição, que precisam acionar o Poder Judiciário através do GESP. Esses princípios são o princípio da efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Na prática, a aplicação muito forte desses princípios faz com que as respostas do Poder Judiciário acabem sendo mais rápida do que na Justiça Comum. Além disso, dentro do GESP há uma opção que é muito útil para a sociedade, para vocês, para a família de vocês, que é a questão da atermação. Processos com valor de até 20 salários mínimos, eles podem passar pela atermação, que consiste basicamente na pessoa chegar, narrar a sua questão de direito. Então, por exemplo,
Eu fiz um contrato nesse valor menor que 20 salários mínimos e eu preciso acionar o Poder Judiciário para cobrar que a outra pessoa que não me pagou o que deveria do contrato faça o pagamento. Então, um servidor do GESP vai ouvir todos os fatos, vai atermá-los, ou seja, ele vai transcrevê-los e isso vai virar uma ação. Então, para acionar o Poder Judiciário, no GESP, nesses casos, não é preciso de um advogado, da figura de um representante legal, mas sim o próprio servidor vai fazer esse início do processo através da simples escuta do que aconteceu no caso concreto, transformando isso numa ação. Na prática, isso facilita muito para as pessoas que têm casos mais simples e não querem ou não podem procurar um advogado. É uma simplicidade, uma efetividade muito grande que precisa ser conhecida tanto por vocês, alunos, quanto pelas pessoas que vocês conhecem, as famílias de vocês, para dar maior efetividade no acesso ao Poder Judiciário de todas as pessoas. Bom, agora que eu já expliquei a diferença entre o fórum e o GESP, e os casos em que você precisa ir no fórum, os casos que você pode e precisa ir no GESP, eu vou falar um pouco sobre a figura do advogado. O advogado é a pessoa habilitada para dar assistência e representação jurídica para os cidadãos. O advogado é uma pessoa formada em direito que se forma para representar os interesses de seu cliente na esfera jurídica. Quem quer entrar com uma ação, processar alguém, cobrar algo na justiça, ou quem já foi processado, teve uma ação movida contra si, sabe que é necessário a consulta e a representação de um advogado. A atividade dos advogados é regulada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Aqui em Poços de Caldas, ela tem sede na rua Rio Grande do Sul, número 375, no centro. Saber esse tipo de informação sobre onde fica a sede de algumas instituições do Poder Judiciário é muito importante, não apenas para você saber onde tirar dúvidas, onde encontrar um bom profissional, um profissional regularizado da advocacia, autorizado a prestar a representação jurídica. Não apenas por isso, mas sim porque também é o local caso você precise fazer reclamações. Se você, por exemplo, contratou um advogado e ele descobriu que ele não poderia exercer a advocacia, ou se ele não combinou o que foi contratado entre você e ele, enfim, a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição para dúvidas e para ajudas, assistências que todos os cidadãos possam vir a precisar. Entretanto, falar de uma justiça acessível e descomplicada também é reconhecer que nem todas as pessoas têm condições financeiras de custear um processo e bancar um advogado. Só que isso não é algo que só nós pensamos. O nosso constituinte e os nossos legisladores também pensaram nisso e pensaram que, se a justiça se torna algo caro, se o acesso a um advogado se torna algo fora do orçamento dos brasileiros, então não existe um verdadeiro acesso à justiça. Pensando nisso, é que o nosso ordenamento prevê a assistência jurídica gratuita e a gratuidade de acesso à justiça. A assistência jurídica gratuita no GESP, no Juizado Especial, ela se dará através dos advogados dativos. Então, quando você ouvir esse termo, você vai saber. Advogado dativo é um advogado da cidade que se nomeia para ser dativo e ele vai ser nomeado para advogar em prol de uma pessoa que não tenha as condições financeiras para arcar com o advogado e quem vai pagá-lo é o próprio Estado. Na justiça comum, existe ainda outro tipo de representação e assistência jurídica gratuita, que é através da Defensoria Pública, uma instituição criada pelo Estado para fornecer essa assistência jurídica de forma gratuita a todas as pessoas que não tenham condições de custear um advogado particular. Esse trabalho é feito pelo defensor público, que ele tem a mesma atuação que um advogado, mas de forma gratuita e representando os interesses de todas as pessoas que procurarem a Defensoria Pública.
Aqui em Poços de Caldas, a Defensoria se encontra na Avenida Santo Antônio, número 200. A Defensoria Pública atua em diversas áreas do direito, mas no ramo do direito privado, a atuação na justiça da família, no direito de família, é muito relevante para a sociedade, seja nos casos de guardas de filhos menores, de divórcio, de ação de alimentos, ou seja, a cobrança de pensão. A atuação dos defensores públicos é muito importante e é acessível para todos que não têm condição de custear um advogado. Para terminar essa parte da assistência jurídica gratuita, ainda tem uma outra opção que não é fornecida pelo Estado. A PUC, a nossa universidade, ela tem um serviço de assistência jurídica gratuita, que é feito lá na faculdade pelos professores e pelos alunos. Através desse serviço, as pessoas vão até o SAJ e contam o caso que estão vivendo, né? O processo que estão movendo na justiça ou o processo que estão se defendendo na justiça, e através do SAJ elas terão uma defesa, uma representação e uma assistência jurídica de forma inteiramente gratuita. Ou seja, essas pessoas recebem um serviço de alta qualidade que é feito pelos professores qualificadíssimos da PUC e os alunos, em troca da oportunidade dos professores passarem para os seus alunos um conhecimento prático das situações jurídicas dessas pessoas que procuram o SAJ. O SAJ recebe inúmeros tipos de processos dos cidadãos de Poços de Caldas, sejam na área de direito privado ou outras. Na nossa área do direito privado, são processos de guarda, alimentos, divórcio, união estável, ainda questões de inventário, herança, questões sucessórias em geral, contratos, direito das obrigações, enfim. No SAJ, existe uma garantia de que as pessoas receberão um serviço de qualidade e gratuito, com muita efetividade. Outra questão muito importante sobre o acesso à justiça é a questão da gratuidade de justiça, que basicamente consiste na possibilidade daquele que conseguir comprovar sua condição de pobreza não precisar pagar as custas processuais. Um processo costuma ter muitos custos, geralmente por causa de um tradutor que é necessário, um contador, teste de DNA, produção de provas, perícia, enfim, são várias coisas que podem acontecer em um processo que gerarão custos, que em regra são pagos pelas próprias partes. Porém, se uma pessoa não tem condições de arcar com esses custos, não significa que ela não poderá ter acesso ao processo e à justiça. Por isso, o legislador e o constituinte criaram a gratuidade de justiça para as pessoas não terem que pagar essas custas. Outra instituição muito importante para um conhecimento básico, mas essencial do funcionamento da justiça pelos cidadãos é o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente criada pelo Estado para a defesa dos interesses coletivos e dos interesses individuais indisponíveis. Na nossa área do direito privado, o Ministério Público tem uma atuação muito importante, principalmente quando envolve menores e pessoas incapazes, por exemplo, pessoas com doenças mentais graves, pessoas que não conseguem manifestar sua vontade, enfim. Os interesses dessas pessoas precisam ser representados e eles se fazem, na grande parte das vezes, pelo Ministério Público. Em algumas ações de direito privado, o Ministério Público também tem uma atuação muito efetiva, que é na ação de nulidade de casamento, na ação de interdição de pessoa com doença mental grave, quando essa pessoa não tiver representantes, ou seu representante for uma pessoa incapaz, e ainda na abertura de inventário de herdeiro incapaz, ou de herdeiro menor de idade, enfim. O Ministério Público aqui em Poços de Caldas, ele fica situado na Rua Prefeito Chagas, número 305. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo de hoje, de acesso à justiça, eu vou trazer um pouco dos conceitos que a Maria apresentou para vocês, juntando com os que eu trouxe, para apresentar exemplos que
tornem mais visíveis aquilo que a gente falou com vocês hoje. Eu espero que esse vídeo ele seja de muita utilidade na vida de vocês e que ele torne os conhecimentos de vocês sobre acesso à justiça cada vez mais amplos e úteis para o dia a dia. Os exemplos são os seguintes. O primeiro é de uma mãe que, devido à pandemia, perdeu seu emprego e foi surpreendida porque o pai do seu filho parou de pagar a pensão que ele costumava pagar e que foi combinada pelos dois de forma informal, de forma não regularizada. Ela não tem dinheiro para constituir, para pagar um advogado da OAB. O que ela pode fazer? A primeira coisa, ela pode procurar a Defensoria Pública, explicar que se trata de uma questão de direito de família, que então vai ser julgada pela Justiça Comum, na figura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e do juiz de direito que fica lá no fórum. Ou ela pode procurar a PUC através do SAJ, o Serviço de Assistência Jurídica. Depois disso, o pai da criança vai ser citado a apresentar sua defesa, né, nas questões que foram alegadas contra ele e também para constituir um advogado em seu nome. Depois disso, vai ser marcada uma audiência em que eles podem tentar uma conciliação, um acordo, enfim, mas que serão produzidas provas também. Essa mãe, ela pode apresentar testemunhas que provem que o pai da criança tem sim condições de pagar a pensão. E essas testemunhas vão ser intimadas para comparecer à audiência. Depois disso, haverá uma sentença em que o juiz decidirá e fixará o valor da pensão, enfim. O segundo exemplo é o exemplo de um senhor que firma um contrato de prestação de serviço com um pedreiro. Eles firmam que o serviço vai ser feito na casa do senhor e o valor vai ser de R$1.000. Depois de pago os R$1.000, assinado o contrato, o pedreiro não aparece mais na casa desse senhor e não cumpre sua parte do contrato. O que ele pode fazer? Bom, como o valor da ação dele, a ação de direito privado, é menor do que 40 salários mínimos, quem tem competência para decidir é o juiz lá do GESP, que a gente já falou anteriormente. Como a ação dele ainda é menor do que 20 salários mínimos, ele vai poder fazer uma atermação, ou seja, narrar tudo o que aconteceu, enquanto um servidor do GESP vai atermar, vai transcrever para ele, e isso vai se tornar uma ação, um processo. Depois disso, o pedreiro vai ser citado para apresentar sua resposta, apresentar suas provas, enfim. Se o pedreiro não tiver dinheiro para constituir um advogado do Estado vai ser nomeado, o chamado advogado dativo, que vai ser pago pelo próprio Estado. Depois disso, eles podem tentar um acordo, uma conciliação e, por fim, vai ser proferida uma sentença do juiz. Pessoal, eu espero que os exemplos sejam úteis para vocês, que tenha deixado mais claro todas as informações que nós passamos hoje e que quando vocês pensarem nas palavras justiça, processo, direitos, ação, que esses termos venham com maior clareza para vocês e que a justiça seja algo mais acessível e descomplicado, porque ela é um instrumento para a garantia dos direitos de todas as pessoas e que, mesmo que às vezes isso pareça muito inalcançável e de difícil compreensão, que os nossos conhecimentos compartilhados com vocês ajudem a tornar tudo isso mais simples e mais fácil. Obrigada e até o próximo vídeo.